Mas só que quando Deus, ele entra no cenário, ele mostra o seu poder. Ele mostra o seu poder para dizer que ele é Deus que faz milagre, que ele é Deus que faz o impossível, e nós só temos que confiar e descansar o nosso coração em Deus. Começamos mais um A Vida Podcast e hoje eu estou aqui, como sempre, com uma convidada mega especial. Ela tem um testemunho muito forte na área da maternidade, então prepare-se para se emocionar com esse testemunho. Ela que é mãe de 3, ela é mãe da Sara, do Eliabe e do Lucas, que é de quem nós iremos falar hoje. Esposa do pastor Ezequiel, que é um pastor itinerante, que inclusive nesse momento está pelo mundo viajando, levando o evangelho. Hoje eu estou aqui com ela, pastora Fabiana. Amém, glória a Deus, que prazer imenso poder estar aqui no A Vida Podcast, juntamente com você, Elizabeth, uma mulher de Deus, a qual o Senhor tem levantado nessa terra, né, para fazer a diferença. E hoje estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Meu nome é Fabiana, adoradora do Senhor, faço a obra do Senhor, mãe de 3, Sara, Eliabe, Lucas, o nosso milagre, esposa do pastor Ezequiel Duarte. E vamos aqui contar, né, o que passamos, o que vivenciamos e aprendemos com toda essa trajetória, né, na vida do Lucas. O Lucas é o nosso milagre. Ele recebeu um diagnóstico, né, com 3 meses, quando eu fiz o ultrassom morfológico e descobrimos a mielomingocele. A mielomingocele, a sua coluna estava aberta e teria que fazer uma correção na sua coluna. E quando nós descobrimos essa situação, algo novo para nós, nunca tinha ouvido falar sobre, né, essa enfermidade, nós olhamos um para o outro, eu e meu esposo, falamos, e agora? O que nós vamos fazer? Mas Deus, ele tem seus meios de trabalhar, sua forma de trabalhar, né? Que teve um dia, meu esposo foi ministrar num culto de casais e nós conhecemos um médico lá, né? E esse médico foi uma ponte na nossa vida, né? Que através da vida dele, nós ligamos para ele, meu esposo ligou, falou para ele da situação que nós estávamos enfrentando. E ele, não, calma, vou indicar para vocês um médico que aqui de Goiânia é especialista, né, nessa situação que vocês estão enfrentando, que é o Dr. Valdemar, da Clínica Fértil. Imediatamente ele encaminhou nós para lá, nós fomos lá no consultório do Dr. Valdemar e ele explicou toda a situação. E o diagnóstico do Lucas, né, o que era mielomingocele, né, o que iria acontecer com ele, tudo. E ali começamos a fazer o procedimento dos ultrassom para ver como que ele estava. E cada dia era um diagnóstico que era assustador para nós, porque nós nunca tinha passado por essa situação, né? E ter que fazer uma cirurgia com ele ainda dentro do meu útero. E ali o Dr. Valdemar, ele conversou com a gente, disse que se nós fizéssemos a cirurgia com ele ainda no meu útero, né? Depois, quando ele nascesse, para ele ter uma vida normal, né? Seria bem mais fácil, né? As sequelas, em relação às sequelas também. Só que nós olhamos, eu e meu esposo, olhamos um para o outro e falamos, e agora? Como é que nós vamos fazer? Por quê? A cirurgia chega até o valor de 250 mil. E nós olhamos para o doutor falando, mas nós não temos essa condição de pagar essa cirurgia, né? E ele falou para mim assim, mãe, a senhora quer fazer a cirurgia? Se a senhora quiser fazer a cirurgia, nós vamos encaminhar a senhora para o hospital. Vai a senhora e o bebê. E nós vamos fazer essa cirurgia, a correção na coluna do Lucas, para ele ter uma vida normal, né? E uma vida saudável. Fechar a coluna que estava exposta, que estava aberta. E eu peguei e aceitei, né? Aceitei a fazer a cirurgia e passar-se uns dias com todo o acompanhamento, né? Os ultrassom. Ele disse, Fabi, então vamos internar.
Aí fiquei internada 8 dias. E nesses 8 dias ali eu tive experiências tremendas com Deus, que eu falei, Deus, se não é o Senhor que está com a gente, dando força, nos sustentando, nos fortalecendo, o que será de nós? E em todo tempo nós recebemos muito apoio, muita oração de pastora, pastores, intercedendo pela nossa vida e pela vida do Lucas. E nesses 8 dias ali naquele hospital, fiz todos os procedimentos, todos os exames, para poder passar por essa cirurgia da correção, né, da coluna do Lucas. E quando chegou no último dia, né, que eu fiquei 8 dias internada, no último dia, tava tudo já preparado, tudo certo, tudo ok, os meus exames. O médico entra, né, eu estava de jejum, ele entrou na sala, né, e falou para mim, Fabi, deixa eu te falar uma coisa. A sua cirurgia, ela tá sendo cancelada. Eu cancelada a minha cirurgia? Não tava tudo ok com meus exames? Aí ele pegou e falou, não, se eu fazer a cirurgia em você, com o Lucas dentro do seu útero ainda, eu furar você tem uma hemorragia e você não pode conseguir sobreviver e o Lucas também. Então, nós não vamos arriscar. E eu falei, mas e agora? E agora não vai ter mais cirurgia? Como que eu vou fazer? Aí ele pegou e falou, olha, Fabi, vamos, né, ver se passar a semana ou até mesmo meses, se abre alguma janela de acesso para nós poder fazer essa cirurgia. Aí tá, eu liguei pro meu esposo, falei para ele, amor, a cirurgia foi cancelada, me deram alta do hospital. Aí liguei para ele ficou muito triste, né? Mas ali naquele momento eu falei, Deus, o Senhor tá no controle de tudo. O Senhor está na direção de tudo, o Senhor tem o melhor. Eu creio que algo o Senhor está fazendo. Porque nós fizemos a nossa parte de correr atrás de todos os recursos da medicina. Mas só que quando Deus, ele entra no cenário, ele mostra o seu poder. Ele mostra o seu poder para dizer que ele é Deus que faz milagre, que ele é Deus que faz o impossível. E nós só temos que confiar e descansar o nosso coração em Deus. Porque eu sei que não é fácil você receber uma notícia dessa do seu filho, um diagnóstico desse, você fala, meu Deus, e agora? Qual cenário que vai acontecer o milagre? Quando vai ser que vai acontecer o milagre? Você começa a falar com Deus, você começa a chorar na presença de Deus, e você começa a dizer, Deus, o Senhor está na direção de tudo. O Senhor tem o controle de tudo. E naquele momento eu comecei a falar com Deus, né? A passar dos dias, a passar as semanas. Deus começou a me fortalecer com tudo aquilo que nós estamos vivendo e enfrentando. E qual foi o fortalecimento que Deus me deu? Foi a minha fé. A minha fé, ela foi firmada ainda mais na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. A minha fé, eu não deixei a minha fé esmorecer. Porque se eu deixasse a minha fé esmorecer, o que ia acontecer? Então, eu digo sempre que, independente do cenário que nós encontramos, o cenário que nós vamos viver, o que vai prevalecer na sua vida, a sua postura, o seu comportamento, é a fé, é a sua fé. Como que vai ser a sua fé? Ela vai ser fortalecida ou ela vai ser esmorecida? Mas nesse tempo eu vi o cuidado, eu vi a mão de Deus e Deus dizendo para mim, eu vou entrar neste cenário. Eu vou mostrar o meu poder. Eu vou mostrar que eu sou Deus. E foi passando os dias. Elizabeth. Aí o que acontece? O médico pegou e disse, Fabiana, vamos antecipar um pouco o parto. No caso, o meu parto foi cesárea, né?
Antecipamos um pouco o parto para poder fazer a cirurgia de correção na coluna do Lucas. Quando ele disse, vamos antecipar o parto, eu falei assim, vamos sim. Mas o que aconteceu? Aconteceu um outro problema. Por quê? Nós não conseguimos fazer a cirurgia com ele ainda no meu útero. Então, aquele líquido que estava aberto da sua coluna foi para a cabecinha. E eu falei, meu Deus, e agora? Mais um outro milagre para o Senhor fazer. Aí, antecipamos o parto, fui para o hospital, fiquei internada. E chegando naquele hospital, o diagnóstico do Lucas para os médicos era o pior do diagnóstico. Então, para eles ali, a situação do Lucas, o Lucas poderia não sobreviver. E eu comecei a falar com Deus naquele hospital, dentro daquele hospital, comecei a chorar e falar no meu secreto. Eu falei, Senhor, se o Lucas está aqui dentro do meu ventre até agora, é porque o Senhor tem um propósito na vida dele. Grande vai ser o testemunho da vida dele, porque o pai dele carrega um testemunho de milagre. E não será diferente na vida do Lucas. O cenário que o pai dele viveu, hoje Deus, ele está, colocando este cenário mais uma vez para que nós pudéssemos ver e entender a grandeza de Deus e o poder de Deus, que ele é Deus que faz milagre. Então, eu creio que foi uma experiência muito grande, não só para mim, mas para o pai do Lucas, o pastor Ezequiel, meu esposo, que viveu um milagre também. E preparando ali para o parto, 2 dias antes do parto, dentro daquele hospital, os médicos entraram ali, psicólogo. É o papel deles, fizeram o papel deles, que eles têm que fazer, a medicina tem que fazer o papel. Eles entraram ali no quarto, Elizabeth, e olharam para mim e falaram, mãe, a senhora está muito calma, nós estamos muito preocupados com a senhora. Se a senhora sentir vontade de chorar agora, pode chorar, chore. Eu não sei, a senhora já sabe a situação do Lucas, né? A situação do Lucas é muito delicada, a situação do Lucas aqui nesse hospital é bem delicada. Então, a senhora pode chorar, expor o que a senhora está sentindo no momento. E naquele momento que eles começaram a falar isso para mim, me preparar, porque o parto seria na segunda-feira, eu olhei para eles e disse para eles assim, eu estou confiante. E eu entreguei nas mãos do Senhor toda essa situação. Porque quando nós recebemos o diagnóstico do Lucas, meu Deus, nós ficamos, Elizabeth, assim, muito triste. Nós choramos demais. E Deus foi tão maravilhoso que ele preparou, sabe, uma pastora tão abençoada que eu liguei para ela, falei para ela, da situação, e ela estava realizando, a igreja estava realizando uma vigília à noite, e ela disse, vem para essa vigília, vem vocês para essa vigília, vem adorar a Deus, independente do cenário, do que vocês estão vivendo. E eu falei, amor, vamos para a vigília, vamos adorar a Deus nesse momento. E chegou lá, eles chamaram nós na frente e fizeram uma oração, profetizaram e declararam o milagre. E aquele dia eu senti aquela força. Eu senti aquela anestesia de Deus. Então, eu senti como se fosse Deus segurando na minha mão e dizendo, filha, eu estou com você nesse momento. Eu estou te sustentando, te carregando no colo e você vai passar glorificando o Senhor. Você vai passar adorando o Senhor. Então, foi isso que eu disse para os médicos. Eu estou passando esse momento adorando o Senhor, confiando e acreditando que Deus vai fazer o milagre. Aí eles pegaram e falaram assim, amém, amém, mãezinha. A senhora tem muita fé, né? Eu falei, tenho muita fé, graças a Deus. E fizeram o papel deles, saíram da sala e foram embora, E quando foi na segunda-feira,
Foi o parto do Lucas, né? Entrei para o centro cirúrgico. Nesse dia, meu esposo estava chegando, né, de agenda, e ele queria ir para o hospital. Até mesmo eu falei, não, fica com as crianças, fica com a Sara e o Eliabe, que é a irmã da igreja, uma irmã muito abençoada também, que viveu uma história muito linda com o seu esposo, uma história de milagre, né? Ela entrou comigo, né, no centro cirúrgico, uma mulher guerreira. Entrou comigo no centro cirúrgico e ali entrou médicos, psicólogo também, por quê? A situação, né, do Lucas era muito delicada e ele já tinha me preparado, assim, para o pior, né? Então, assim, eles não estavam acreditando que ia acontecer algo ali. Então, durante o parto, todos ali ao meu redor, né? Ocorreu tudo bem, tudo certo comigo. O Lucas nasceu. Quando o Lucas nasceu, correram com o Lucas. Eu não tive aquele privilégio de pegar o Lucas no colo, de ver o rostinho dele. Não, eu não vi o meu filho. Já correram com ele para a sala. E a médica que estava comigo, né, até mesmo a irmã, a psicóloga olhou para mim e falou: Fabi, fica calma. A gente vai lá na sala para ver como que está. E naquele momento eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, está na sua mão. O controle está na sua mão. O milagre é teu. O Lucas é teu, Senhor. E a médica foi na sala, né? E quando ela voltou, eu ainda ali na cadeira, na cama, né? Da cirurgia ali, né? Deitada ali. Ela chegou, olhou pra mim e falou: Fabi, você quer a notícia boa? Eu falei: quero. O Lucas tá chorando. O Lucas começou a chorar. Então, Fabi, agora é um outro milagre. Agora ele vai entrar para a sala de cirurgia para fazer a correção na sua coluna, né? E o Lucas pegou e foi para o centro cirúrgico. Eu saí, né? Fui pro quarto já, né? Para me recuperar. E a cirurgia da coluna dele, né? Foi um sucesso, graças a Deus. Mas ele ficou 3 dias entubado, né? Devido ao procedimento. Muito bebê, né? Para uma cirurgia dessa. E ficou 3 dias ali entubado. E passou-se os dias. Ele teve que fazer a cirurgia na cabeça para colocar a válvula na sua cabecinha para drenar esse líquido, né? E essa cirurgia foi a que preocupou muito. Eu, até mesmo o meu esposo, né? Nós nos preocupamos porque uma cirurgia bem delicada. E ali, quando nós estávamos no quarto, nós começamos a orar e falar com Deus. Meu esposo até mesmo falou, né? Falei: não vai ser um adeus, amor, né? Vai ser um até logo, ele vai voltar. Ele vai para essa cirurgia e vai voltar. E para a honra e glória do Senhor, o Lucas passou por essa cirurgia da cabecinha, né? E voltou. Graças a Deus, não teve nenhuma intercorrência, né? E ali ele ficou 1 mês e 6 dias na UTI, né? Ficou ali na UTI. E cada dia nós vivemos um milagre ali, né? Não só o milagre do Lucas, mas quando eu entrava ali dentro daquele hospital, né? Foram 1 mês e 6 dias, todos os dias indo ali. Eu não só orava pelo meu filho, mas eu declarava e profetizava o milagre na vida daquelas crianças que estavam ali. Porque cada uma tinha um diagnóstico. Reunia com as mamães no horário que era o horário do psil, que eles falam, que é o horário do soninho do bebê. Nós reuníamos ali, sabe, Elizabeth, para poder orar, para poder cantar. E a cada dia nós via milagre, né? Um diagnóstico que falava dos nossos filhos, que falava que, o seu filho hoje tá assim, hoje ele tá com febre, hoje ele não tá bem. Então, tudo ali a gente unia a nossa fé e começava a clamar ao Senhor para que Deus, né, completasse a obra. E dia após dia, nós vimos o milagre do Senhor. Nós entrávamos ali naquela UTI, eu e meu esposo, orava, chorava.
e falava com Deus, declarava, profetizava, sem cansar, sabe? Todas as vezes nós estávamos ali, buscando em espírito, dizendo: Deus, faça um milagre na vida do Lucas. E hoje eu quero glorificar o Senhor, né? Porque o Lucas completou 9 meses de vida, Elizabeth, para a honra e glória do Senhor. E ele não teve, assim, intercorrência nenhuma, não teve que voltar para o hospital, ir para o hospital. Não, ele está levando uma vida onde Deus está guardando ele, está sustentando. Eu sei que desafios nós temos, né? Porque hoje o desafio que o Lucas tem que enfrentar é a fisioterapia, né? Devido à cirurgia, né? Na sua coluna. Hoje ele usa a válvula na sua cabeça, tem que ter todo o cuidado para ele deitar. Mas o diagnóstico que era de morte, né? Hoje é um diagnóstico de vida. É um diagnóstico de milagre. Então, eu e a minha casa estamos vivendo milagre. E a cada dia nós estamos vendo o milagre e o agir do Senhor. Deus, ele é tão perfeito, porque eu sempre digo que a última palavra, ela não vem do homem, ela vem de Deus. A palavra vem de Deus, então o segredo é este: nós temos que confiar, nós temos que descansar. E quando nós encontramos num cenário desse que, para nós, no momento, parece ser um desespero, Deus vem com a sua força, Deus vem com o seu bálsamo e diz: eu vou te ajudar a vencer e a passar, cantando o hino da vitória. E hoje eu só quero agradecer a Deus e cantar o hino da vitória, porque Deus é lindo, Ele é fiel em todo tempo. Ele é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Seu testemunho é um Amém. testemunho lindo, né? Na verdade, é um testemunho Amém. em construção, né? É, Que você ainda está construindo, sim. né? E qual que é o maior desafio, assim, que você considera que você passou? De tudo isso que aconteceu. Eu sei que tudo foi, né? Tudo foi um desafio, mas sempre tem aquele que marcou. Nossa, o desafio que marcou mesmo, né? É que quando os diagnósticos, né? Os médicos sempre têm os diagnósticos para passar, né? Que os órgãos dele não iriam funcionar, que ele ia ficar uma criança vegetativa, né? A massa cefálica, gente, foi algo tão incrível que Deus fez, né? Que ele não tinha massa cefálica e hoje tá lá a massa cefálica dele. Ele não, gente, ele é muito lindo demais. Você conversa com ele, ele reage. Não, e bate palminha. Então, assim, esse foi um desafio que a gente enfrentou que foi assustador para nós. Mas em todo tempo eu falava: Deus, tu está no controle da situação. Tu és o Deus de milagre. E eu creio que nós vamos ver milagre na vida do Lucas. E tudo que foi falado que ia acontecer com o Lucas, assim, a situação reverteu, né? Ele tá sendo, como que eu posso te dizer, ali uma referência. Ele chega até mesmo nas consultas, eles falam: nossa, hoje a gente não pode nem dar o diagnóstico do Lucas, porque o Lucas, ele confunde a gente, né? O diagnóstico dele é outro hoje, graças a Deus. Eita, Glória. Amém. Para quem está nos assistindo, o que eu achei mais interessante na história deles é porque o pai também tem um testemunho muito forte, Muito. que eu vou pedir a Fabiana para contar para nós assim por cima, porque quando eu começar a gravar com homens, eu quero convidar ele para vir aqui contar o testemunho dele, para vocês entenderem o que é confiar no Senhor e permanecer fiel à sua fé, independente de qualquer situação. Porque eles poderiam ter perdido a fé quando eles descobriram o diagnóstico do Lucas, devido à dificuldade que o pai já passou, mas ainda assim eles permaneceram confiantes, porque aceitar a soberania de Deus é um dos
princípios da nossa fé. Conta pra nós um pouquinho, assim, por cima. Por cima, eu vou cantar um pouquinho por cima, né? Meu esposo, o pastor Ezequiel, né? Ele também foi desenganado pela medicina, que ele não ia andar. E ele levantou da cadeira de roda, né? Graças a Deus, hoje ele está aí pregando a palavra do Senhor, pregando o evangelho do Senhor, fazendo a obra de Deus. Então, é um testemunho também edificante, impactante, que ele viveu assim, nada melhor do que ele contar para vocês o que ele passou também. Foi tremendo. E hoje, na vida do filho, né? Um outro milagre, né? Para testemunhar e agradecer a Deus, né? Então, é isso. Muitíssimo obrigado por ter compartilhado seu testemunho, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui contar um pouquinho do milagre que vocês ainda estão vivendo, Amém. né? Porque, na verdade, não é assim, uma constância, Sim. na verdade. Vocês ainda estão gerando, né, um gerando. milagre. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será sempre glorificado em tudo que acontecer. Amém. Eu que agradeço, Elizabeth, né? A honra para nós é muito grande poder estar aqui, né, no A Vida Podcast, né, compartilhando este momento que nós vivemos e estamos vivendo, né? E algo que me chamou a atenção que quando você me convidou e me mandou o nome do Instagram, né? Eu achei muito lindo, né? A Vida Podcast. Gente, que nome profético, né? Então, a vida. Eu creio que a vida e todas as pessoas que passam por aqui, a vida, a esperança, tem um testemunho de fé, de edificação para as nossas vidas, né? Para o povo que hoje precisa de uma palavra de, né, ânimo, uma palavra de fé para saber que o nosso Deus, ele é fiel em todo tempo. É verdade. Glória a Deus. Amém. Olha, eu vou colocar aqui as redes sociais da Fabiana. A Fabiana, além de pastora, ela também tem uma loja de acessórios para vocês já seguirem a loja de acessórios e também o Instagram pessoal dela, para ela compartilhar, né, os desafios que ela ainda vive, mas que com a fé dela é possível de conseguir ser mais leve, porque é isso, né, a leveza do dia a dia. Agora, gente, ela é cantora. Vamos finalizar cantando? Vamos tentar finalizar esse podcast com louvor? Vamos cantar, né? Louvar o Senhor, porque Ele é fiel, né? Amém. Eu sempre digo que Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Eu vou louvar este louvor, que esse louvor, ele fala muito comigo também. E, assim, a gente tem experiências tremendas com esse louvor. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou, que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar. Ah, Jesus, que o sonho, que os planos acabou, né? Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé, basta enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí, que ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto, lhe afirmo pra você, que ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
Muito obrigado, gente. E assim, esse louvor tem uma frase que define muito sobre isso, né? Enquanto existir vida, nós temos que viver. Nós temos. Não é verdade? Temos então, assim, mesmo. Só finaliza quando finalizar mesmo e a gente vai pra eternidade, Verdade. que é o nosso lugar. Amém. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Até o próximo, tenho certeza, com mais que Deus abençoe. Testemunho. Obrigada. Eu que agradeço, vindo. Elizabeth. Amém. Um prazer. Tu és preciosa demais. Amém. Glória a Deus. Amém.